Crianças, agora vamos lá para a disciplina de História. Unidade 1, página 15. Marcos históricos. Em todos os lugares existem alguns marcos históricos. Os nomes das ruas, alguns locais específicos, as antigas construções e os monumentos da época de fundação das cidades nos ajudam a conhecer a história do local. Por isso, é muito importante preservar, ou seja, cuidar das construções, dos monumentos antigos e dos locais públicos. Cuidar do lugar onde vivemos é cuidar da nossa história. Mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes as construções são destruídas ou degradadas, estragadas pelo tempo. Ruas e avenidas são reformadas, modificando a paisagem dos bairros e das cidades. Muitos nomes de bairros e ruas também são alterados. Em outros lugares, no entanto, os nomes de origem são preservados, ou seja, se mantêm os mesmos. Esses acontecimentos refletem as transformações que ocorrem na sociedade com o passar do tempo. Observe as imagens a seguir. Na primeira imagem, a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil na época da colônia. Ela foi fundada em 1549 e era chamada de Cidade de São Salvador. Ao lado, nós podemos observar o marco de fundação da cidade de Salvador, construído no Porto da Barra, em 1549. A igreja Nossa Senhora Boa Morte foi construída na cidade de Goiás, em 1779. E depois, em 1969, foi transformada em Museu de Arte Sacra de Boa Morte. Ao lado, a cidade de Goiás, antigamente chamada de Vila Boa de Goiás. Foi fundada em 1736. A cidade começou a se formar e crescer com a descoberta de minas de ouro na região. No local onde está a cidade de Manaus, foi fundada em 1669 uma fortificação para proteger as terras que os portugueses encontraram e das quais se apropriaram. Apenas em 1832 formou-se na região uma vila. Em 1848, tornou-se uma cidade com o nome de Cidade da Barra do Rio Negro. Somente em 1856, a cidade passou a ser chamada de Manaus. Na gravura ao lado, é possível observar a primeira construção no local onde está a cidade de Manaus, o Forte de São José da Barra do Rio Negro, que foi construído antes da formação da cidade e depois destruído. O nome da cidade de Manaus tem origem indígena e repete ao povo Manaus, que habitava a região. Jogo rápido. Escreva a data de fundação das cidades apresentadas em ordem cronológica crescente, ou seja, cronológica é de acordo com o tempo, e crescente é do menor para o maior. Coloque o nome de cada uma dessas cidades antes da data de fundação. 2. Quais cidades tiveram seus nomes alterados? Anote o primeiro nome e o nome atual. 3. O nome de alguma das cidades registradas nas fotografias possui origem que não seja da língua portuguesa? Se sua resposta for sim, anote o nome da cidade e a língua de origem. 4. Você conhece alguma construção antiga ou monumento que marque a fundação da sua cidade? Se sua resposta for sim, registre o que sabe sobre o monumento ou construção. Lugares de memórias. Alguns lugares nas cidades têm a função de guardar e preservar os registros históricos produzidos ao longo do tempo. Os museus, os arquivos públicos e as bibliotecas são exemplos desses lugares de memórias. Nas bibliotecas são guardados livros e publicações, e nos arquivos é possível encontrar diferentes tipos de documentos, como os que foram produzidos pelos governos, por pessoas ou grupos que viveram no passado. Alguns museus e arquivos, por exemplo,
guardam registros escritos e objetos pessoais de famílias famosas e poderosas que viveram em algumas cidades do Brasil. Alguns exemplos desse tipo de museu são o Museu Imperial, que fica em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e o Museu da República, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Também existem museus que guardam registros históricos relacionados à cultura e à vida da sociedade, como objetos artesanais, objetos de uso no dia a dia e instrumentos de trabalho. Alguns exemplos são o Museu Paranaense, localizado em Curitiba, aqui no Paraná, o Museu do Folclore, na cidade do Rio de Janeiro, e o Museu de Artes e Ofícios, que fica em Belo Horizonte, em Minas Gerais, entre tantos outros. Observe a imagem. No Museu Imperial de Petrópolis, encontramos objetos, mobílias, obras de arte e até roupas do período que o Brasil ainda era governado por Dom Pedro II, na época do Império. O casarão foi construído entre 1845 e 1864 e era a casa onde a família real passava as férias de verão. Jogo rápido. Conhecer os museus é uma maneira de conhecer a história do lugar onde vivemos e também a história de outros povos e culturas. Você já visitou um museu? Você sabe se na sua cidade existe museu, arquivo ou biblioteca? Por que pode ser interessante conhecer esses lugares? Escreva um pequeno texto falando sobre o museu em que você tenha conhecido ou que gostaria de conhecer. Hora da leitura. Tempo de memória. Você já ouviu relatos de pessoas mais velhas, de familiares e conhecidos sobre a infância em outras épocas? Você já parou para pensar como era a vida das crianças em diferentes tempos e lugares? Por meio de relatos, podemos conhecer as experiências das pessoas e também transmitir as nossas lembranças. Vamos conhecer no texto a seguir o relato das lembranças de Dona Alice. Ela conta algumas das experiências dela na cidade de São Paulo há muitas décadas. Lembrança de Dona Alice. A minha rua era calma. Os vizinhos punham as cadeiras na calçada de tarde para conversar. As casas tinham quintal. Quando mudei para Cambuci, minha rua tinha 2 ou 3 casinhas. O resto era uma chácara. Ali se construiu a fábrica de elevadores, Vilares. Depois foram vindo outras casas e depois as fábricas e os cortiços. Hoje, todas aquelas famílias já mudaram de lá. Naquele tempo, a Praça da República era o jardim mais bonito do centro. A gente passeava sossegado debaixo das árvores, aquela calma. No jardim da aclimação, nós levávamos as crianças para tomar leite, porque lá eles tiravam o leite das vacas na hora, para quem quisesse. O Parque Paulista era lindo e no Trianon em frente levava minhas filhas, quando ficaram mocinhas, para os bailes da Madame Poças Leitão. Observem a imagem. No início do século XX, São Paulo era uma cidade pequena, com cerca de 250 mil habitantes. Hoje, São Paulo é a maior cidade do país e tem mais de 12 milhões de habitantes. Agora, moçada, vocês irão responder uma interpretação sobre o texto. Quais são os lugares da cidade de São Paulo citados por Dona Alice em seu relato? 2. Como Dona Alice descreve a rua onde morava no bairro Camusim? E os seus moradores, o que costumavam fazer? 3. Segundo Dona Alice, a Praça da República era um local com quais características? 4. Por que Dona Alice costumava levar as crianças no Jardim da Aclimação? 5. Em seu relato, Dona Alice menciona ainda a atividade de diversão muito comum na cidade de São Paulo antigamente. Registre a seguir essa atividade. 6. Você e seus colegas se divertem da mesma maneira que as filhas de Dona Alice se divertiam? Qual a sua atividade de diversão preferida?